Olá, saudações a todos. Como sabemos, o xadrez é um jogo estratégico. No capítulo de hoje, Daniel Rupes vai mostrar justamente a estratégia divina. No capítulo que diz Roma e a Revolução da Cruz, ele mostra uma revolução pacífica feita pelos cristãos, onde todos são iguais, sejam escravos, sejam livres, sejam pobres ou ricos, brancos ou negros, não importa. O importante é que todos, inclusive, podem chegar a grandes graus da hierarquia sacerdotal, o que não era possível na época, em relação ao judaísmo da época. E no caso do cristianismo, tudo isso vai ser possível. Mas o melhor de tudo é que todos serão um só coração e uma só alma, essa revolução pacífica da cruz. Então, vamos comigo assistir essa aula. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. São Pedro e São Paulo, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então, nesse capítulo de Roma e a Revolução da Cruz, Daniel Rupes começa falando sobre a semeadura cristã. Os primeiros a semear o Evangelho, principalmente ali dentro do Império Romano, ou seja, por ali nas regiões também fora de Jerusalém. E claro, a gente tem conhecimento não só de São Paulo, né, que foi o grande apóstolo dos gentios, mas também de São João, de São Pedro, é lógico. São Pedro e São Paulo são as duas colunas da igreja. E foram justamente através dele que iniciou o alicerce da igreja, né? Toda construção ela precisa de alicerce, como nós sabemos. A biblioteca hoje está construída em cima de um alicerce. E o alicerce da igreja justamente são os primeiros cristãos. E, mais do que tudo, os cristãos que foram mártires. Sabemos que todos os apóstolos, com exceção de São João, que teve várias tentativas de martírio, inclusive colocaram ele no óleo fervendo, né? Mesmo assim, São João não morreu. Cumprindo assim a profecia de nosso Senhor Jesus Cristo, que dizia que ele iria ficar daquela forma. Mas também existe uma tradição muito antiga que fala sobre a rota das caravanas feita por São Tomé, que teria, por exemplo, chegado à Pérsia, ao Vale dos Ganges, onde teria convertido o príncipe Mathura, satrapa dos Sassis, exatamente na altura em que este fundava um poderoso império na Índia e na Ásia Menor. Lembremos que São Tomé é aquele que duvidou, mas também é aquele que perguntou aos outros discípulos, aos outros apóstolos: iremos nós também morrermos com ele? E São Tomé, assim como os outros apóstolos, também dá a vida por Cristo. E mais do que tudo, com o risco que eles corriam, eles não temiam em pregar o Santo Evangelho. A gente tem, no caso de São Marcos, por exemplo, autor de um dos Evangelhos, que também foi companheiro tanto de São Pedro como de São Paulo. Ele também, no caso, ajudou bastante na divulgação do Evangelho dentro do Ocidente também. Por exemplo, além do Ocidente, dentro do Ocidente temos a Gália, a Espanha, no caso, né? E o continente da África também, que foi evangelizado pelos primeiros discípulos, pelos apóstolos. A gente, por exemplo, tem um santo em especial, Santo Agostinho, que foi a cidade de Hipona, que é um lugar da África, né? A gente vê como esses lugares, tanto no Oriente como no Ocidente, na Ásia e outros, como foram evangelizados pelos apóstolos de Cristo. Império Romano. Então, Daniel Rupes fala sobre o Império Romano, como era organizado, né?
a gente tem algumas figuras, alguns imperadores dentro da história, como por exemplo Calígula, década de 40 depois de Cristo, no caso, como ele realmente era maléfico, né? Eu não me refiro aqui só à questão das orgias que ele fazia com várias mulheres, mas eu me refiro realmente como ele era mal com os cristãos, como os cristãos foram torturados, mortos no império de Calígula, entre outros imperadores, como Otávio Augusto, e um sucedeu o outro, né? Mas uma coisa interessante, é interessante salientar que naquele período, independente do que acontecia na vida privada dos Césares, dos imperadores romanos, o povo às vezes não estava nem ciente do que estava acontecendo. Porque existiam várias províncias, né? E cada província tinha o seu governador. Por exemplo, na época de Cristo, Pôncio Pilatos, né? E muitas vezes acontecia assassinatos, por exemplo, desses imperadores. Muitas vezes algo realmente trágico mesmo, né? Mesmo assim, o povo às vezes nem ficava ciente disso. Não só porque na época a notícia não se espalhava tanto como hoje, mas espalhava-se às vezes por uma pessoa, de boca a boca, né? Mas o povo não ligava muito. A vida, o que acontecia com eles não importava. Para eles o que é importante era como estava realmente a administração no geral. E por incrível que pareça, apesar de que todos eles, esses imperadores, como seres humanos, eles eram também grandes administradores em relação à política, né? Não tinham uma ética, infelizmente, mas em relação à economia, Roma, ela cada vez mais prosperava, né? Então, foi diante desse Império Romano que o cristianismo começou a surgir e crescer também. Inclusive, pelo próprio Império Romano, houve uma facilidade, né? Porque existiam muitas cidades, muitas províncias que eram ligadas a Roma. Por exemplo, o Império Romano ele constava de mais ou menos 6 milhões de quilômetros naquela época. E isso existiam várias províncias ligadas. Inclusive, muitas dessas províncias foram evangelizadas pelos apóstolos, se tornaram, não só foram evangelizadas, todas foram, mas muitas delas logo se tornaram províncias também com várias comunidades cristãs. Muitos, como sabemos, faziam o seu culto, né, em privado, nas catacumbas, com medo justamente da perseguição dos imperadores, né, que inclusive não permitiam, como a gente vai ver dentro de todo o capítulo, que os cristãos, no caso, superassem o seu imperador. Porque o imperador se considerava um deus, né? E ali você está, os cristãos, eles adoravam o Deus único, a Santíssima Trindade, de Jesus Cristo no caso, a segunda pessoa da Santíssima Trindade. E por isso e realmente amedrontava eles por conta da questão do que o Messias também é um rei. E amedrontava muito mais porque ele se achava no direito a ser chamado também, de uma certa forma, de Deus. Então, um império, podemos dizer assim, durante 15 décadas, em que o cristianismo germinou nas suas terras, teve poder, equilíbrio e estabilidade. Essas são as noções que se impõem ao espírito como evidências. Quando consideramos a obra-prima que foi Idade de Ouro romana, e se consideramos a obra-prima, se pensarmos, na pequenez da igreja nascente perante esse colosso majestoso. A gente pode aqui comparar Davi e Golias, né? E mesmo assim o cristianismo persistiu. Mesmo com todo o poder romano, mesmo o povo adorando, de certa forma, o imperador, e até porque estavam satisfeitos, né, pela questão da paz, de certa forma, entre aspas, que o império dava ao povo, e também essa questão da prosperidade. Mesmo assim, houve muitas conversões ao cristianismo.
Daniel Rupes continua falando sobre as legiões que marcharam a seu favor. Contrariamente a uma opinião muito espalhada, não são as épocas conturbadas, as mais propícias à expansão de doutrina nova no seio de uma sociedade. Os tempos de crise, de miséria e de desordem podem permitir que uma aspiração revolucionária se traduza em eventos. Mas para que esses eventos não se reduzam a uma agitação mais ou menos estéril, para que leve ao resultado criador, é necessário que exista previamente nos espíritos uma doutrina que as ordene para um fim. E essa doutrina, para poder penetrar bem, tem necessidade de tempo e de estabilidade. E este é um paradoxo do governo dos homens, quando fazem reinar no seio de uma sociedade a ordem e a paz. Sejam quais forem as precauções policiais que se tomem, facilita sempre a ascensão de forças que, de per si, tendem a destruí-la. Este paradoxo trabalhou a favor do cristianismo nascente. Então, por mais que as legiões romanas, como se falava, eram muito organizadas, mesmo assim o cristianismo acabava crescendo cada vez mais. E por incrível que pareça, muitos soldados romanos se tornaram também cristãos. Bem, as grandes oportunidades que o Evangelho terá para se propagar no Império resume uma palavra numa célebre fórmula, a paz romana, pax romana, como era chamada. Os primeiros tempos da semeadura cristã corresponde ao período mais calmo e mais livre de ameaças que o Ocidente jamais conheceu. Então, esse período de paz. Uma paz exterior, lógico. Mas o interessante é a paz que justamente os cristãos vêm apresentar aos seus novos discípulos, uma paz interior. Uma paz que realmente leva as pessoas a terem um caráter realmente maior do que o próprio imperador. Sabemos como muitos cristãos foram conduzidos, por exemplo, à morte, por adorarem ao único Deus, por levarem o nome de Cristo. E por conta disso, as legiões cada vez mais perseguiam os cristãos. Bem, Daniel Rupes, aqui nessa parte, ele vai falar do encontro da história ou a intenção providencial, dentro desse mesmo capítulo sobre a legião romana. Desde os tempos mais remotos, muitos fiéis viram no fenômeno romano a prova de um plano divino. Aquilo que tantos cristãos modernos têm repetido ao analisarem a história. Já fora pressentido pela Igreja destruir os templos. É bem conhecida a passagem de Heber, em que Pegui, evocando a obra de Roma e o universo, convertido em imensa rotunda sob o governo de 2000 cortes, afirma que todos esses labores seculares não tiveram outro fim senão a vinda do Messias, e que as legiões marcharam a seu favor. Mas já Orígenes, um padre da Igreja, escrevia por volta do ano 220, querendo Deus, disse as palavras de Orígenes, querendo Deus que todas as nações estivessem preparadas para receber a doutrina de Cristo, a providência submeteu-as todas ao imperador de Roma. Bom, a gente também vê Prudêncio, do século IV, desenvolve maravilhosamente essa teoria. Ele diz o seguinte: qual é o segredo do destino histórico de Roma? É que Deus quis a unidade do gênero humano, pois a religião de Cristo exige uma base social de paz e de amizade internacionais. Então tudo isso contribuiu para o advento do cristianismo. Bem, e Daniel Rupes continua no outro subtítulo, Roma e Augusto, os deuses. Então, por mais verdadeiro que possam ser tais dados, seria errôneo supor que o triunfo do cristianismo fica assim plenamente explicado. Claro que tem graça divina, né? Uma interpretação determinista desse evento histórico
válida no certo sentido e até certo ponto, entra em choque se a quisermos levar muito longe, com a evidência não menos flagrante, que é das felicidades oferecidas pelo Império Romano. A resistência cada vez mais consciente e dramática que Roma há de opor à cruz. Ora, essa oposição era inevitável, pois prendia-se aos aspectos espirituais mais profundos da romanidade, ou seja, aquilo que podemos chamar a sua essência histórica. Tudo se passa como se Deus, ao atribuir a Roma o cuidado de preparar o terreno para o Evangelho, tivesse querido ao mesmo tempo que ela oferecesse aos cristãos inúmeras oportunidades de praticarem esse heroísmo e esse sacrifício sem os quais não se leva a cabo nenhuma grande obra na Terra. Sacrifícios por quê? Primeiramente porque havia essa questão. Ou você era considerado um cidadão romano, para muitos imperadores, ou era cristão. Porque o fato de você se proclamar cristão, você estava indo contra César. E indo contra César, você perderia por aí os seus direitos. Olha, o próprio São Paulo e outros apóstolos também, eles irão falar sobre como os cristãos deviam também obedecer às autoridades civis. Inclusive o próprio Cristo, em relação aos alguns soldados romanos da sua época, fala que eles deviam se contentar com seu soldo. Então, muitos continuavam sendo cristãos e sendo funcionários de Roma, sem por isso deixar de viver realmente o cristianismo. Mas, claro, quando era chegada a hora de negarem ou não negarem a Cristo, eles preferiam não negar a Cristo e realmente serem por isso martirizados. Então havia, assim como o seu mestre, eles tiveram também que carregar, de uma certa forma, a sua cruz. E a gente pode também falar sobre a questão dos... em relação, no caso, não só, como a gente falou, que os imperadores se consideravam deuses, né, como os faraós do Egito, mas também tinham os chamados deuses, né, do panteão, no caso romano. E por conta disso, se pedia que muitos dos cristãos, por serem cidadãos romanos, também incensassem essas esculturas desses deuses e assim por diante. E como eles não se prestaram a esse serviço, muitos deles foram também martirizados, como a gente vê, como ensina, no caso, a história do cristianismo. Entre outras coisas que haviam, não é, dentro do culto dos deuses romanos, que mudaram o nome, no caso, né, assim como eles conquistaram a Grécia, eles pegaram também os deuses e mudaram o nome, romanizaram o nome dos deuses gregos. E nessa parte aqui, em relação aos deuses, Daniel Rupp termina dizendo: portanto, é contra a confusão estabelecida entre o temporal e o espiritual que os cristãos se vão levantar. É essa a causa essencial da trágica luta que se vai travar entre o Império e a cruz, ao longo dos primeiros séculos. Por mais favoráveis que sejam as circunstâncias que o Evangelho encontra no mundo romano, é só por meio de uma ruptura violenta que esse mundo que o Evangelho poderá cumprir a sua missão. E quando a revolução da cruz tiver triunfado, o culto imperial desaparecerá de todas as cidades, e o império, na sua substância, ter-se-á renegado a si mesmo. Então, Daniel Rupp, continuando, ele fala sobre a brecha nos costumes. E ele começa dizendo o seguinte: ao verificarmos, porém, que o conflito entre Roma e a cruz está inevitável, e ao considerarmos o resultado bastante desconcertante que adveio de tal conflito, isto é, o triunfo do cristianismo, somos levados a perguntar-nos se não haveria já, na própria estrutura da majestosa sociedade imperial, certas brechas que iriam permitir a infiltração da nova doutrina na sua massa e provocar, ou em todo caso, apoiar um processo de dissociação.
Bem, essas brechas existiam, a gente vai ver nessa parte aqui do capítulo, mas com efeito, e apesar de serem pouco visíveis aos olhos da maioria dos contemporâneos, aqueles da época, né, são perfeitamente discerníveis para a história. É evidente que não se tratava da decadência e seria falsear inteiramente as perspectivas, aplicar esse termo à época do Alto Império. A gente sabe que era um momento de ouro de Roma, né? Mas não há dúvida de que as causas profundas que mais tarde, a partir do século III, vão de arrastar Roma cada vez mais rapidamente para o abismo, se observam desde os tempos da Idade de Ouro, até o ano 192. Não se pode falar ainda em declínio, mas a crise já está no homem. Bom, essa crise, cujo sintomas se irão perfilando e cujos efeitos irão aumentando até a trágica derrocada do século IV, está ligada às próprias condições em que se ergueu essa obra-prima, que foi o Império nos seus primeiros tempos. Roma, como sabemos, conquistou o mundo, inclusive a própria Grécia, né, que também é um império. Mas o que era Roma? Nos seus começos, um pequeno burgo itálico, um mercado onde se reuniam honestas famílias camponesas, um modesto centro administrativo, onde vinham discutir os seus interesses uns homens rudes e simples, presos, podemos dizer assim, a rabiça do arado ou ao punho na espada, mas pouco preparados para enfrentar grandes tarefas civilizadoras. Muito em breve, havia de se tornar-se enorme a desproporção entre este pequeno núcleo de governantes e a gigantesca massa dos governados. E daí resultou um perigoso desequilíbrio. Um desequilíbrio tanto mais grave quanto entre os povos vencidos. Muitos tinham uma concepção mais rica do mundo e uma civilização mais evoluída do que o dominador. Por exemplo, os gregos, né, a sua filosofia. O Oriente exerceu, pois, sobre os romanos uma verdadeira fascinação. E eles submeteram a sua escola. Tal é o sentido profundo da série de palavras de Horácio. A Grécia conquistada, isso dizia Horácio, conquistou o seu terrível vencedor em relação à cultura, né? A arte grega, pensamento grego, religiões orientais, costumes da Ásia. Em relação à religião, a questão dos deuses mesmo do Olimpo. E uma torrente ininterrupta que, partindo do Oriente, vem desaguar na Itália, carregando consigo o melhor e o pior. Então eles eram muito influenciáveis. E o próprio cristianismo, antes mesmo o próprio judaísmo tem influenciado alguns romanos, e o próprio cristianismo vai ver o terreno fértil lá para realmente poder crescer a doutrina cristã. Bom, além de tudo isso, na questão que faltava realmente ao povo em si, né? Não tinha uma cultura tão avançada como os gregos, não tinha uma religião, digamos assim, organizada como os próprios gregos, os egípcios, entre outros, e como os judeus também, no caso, lógico. Os romanos foram, aos poucos, captando cada vez mais a cultura daqueles povos em que ele conquistava, né? Então, Daniel Rupes continua dizendo que as conquistas fizeram afluir a Roma ouro e escravos. Ouro e escravos, que eram muito importantes em relação, no caso, ao poder, né, de cada, não só dos seus senhores, mas de todo o império em si. Os despojos de guerra recolhidos do Oriente pelos generais alcançam cifras vertiginosas, muito grandes. O saque ordenado por Pompeu teria rendido 786 milhões de sestécios. Bom, o sestécio foi durante muitos séculos a moeda básica do Império Romano. Equivalia a um quarto de um dinário, que por sua vez correspondia à paga diária de um operário não especializado. Então era muito dinheiro para poder ter, por exemplo, mãos de obra, né? E aí eles seguiram-se muitos outros, acabando em Roma por ficar inundada de ouro. Os tributos arrecadados às províncias do Oriente atingiam anualmente cerca de 300 milhões de sestécios.
Lembrando em relação à questão dos impostos, a briga dos fariseus e outros povos judeus, quando eles foram fechar Cristo, e Cristo vendo a moeda perguntou de quem esse brasão? De César. Diz, dá a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Mostrando ali realmente a virtude da justiça. Né? Bom, de todo este maná, o povo recebia uma parte mínima, e sob a forma de presentes aos soldados e distribuições feitas à plebe. As classes dirigentes ficavam com a parte do leão, parte da receita, né? E numa época em que, por falta de grandes indústrias, eram muito reduzidas as oportunidades de investimento. O ouro servia apenas para que a plebe se entregasse à doce vida e para que os ricos o esbanjassem em vivendas, alimentos e prazeres. É assim que o metal amarelo, tão perigoso quando não é fruto de trabalho, irá desagregar a sociedade romana. Então, a corrupção era grande por conta disso. Né? Como disse, o Império Romano tinha crescido muito, prosperado muito, mas em compensação muitos que não pelo seu trabalho, mas recebiam algumas ajudas, como hoje a gente vê em alguns lugares, e muitas pessoas se acomodavam. Né? E aí você vê, não é só questão de não trabalharem, mas outros vícios também, como a bebedeira, o fato de não estarem sem nada por fazer, como diz o ditado, mente vazia, oficina de Satanás. Então, tudo isso fez com que cada vez mais fosse declinando o Império. Em todos os tempos e em todos os países, vai terminando esse subtítulo aqui, Daniel Rupes, a substituição das tendências naturais do homem pela vontade do Estado é sempre um indício de decadência. A gente vê, por exemplo, essas leis iníquas que alguns colocam em relação ao aborto, entre outras coisas, e muitos acabam sendo favoráveis só para não perder seu emprego ou outras coisas. E a gente vê realmente como a população vai caindo em decadência, ou seja, aquilo que está no coração do homem, realmente, que tem sido do coração do homem, que é natural, o homem vai deixando de lado, porque ele não quer perder os seus privilégios. O povo está muito doente quando, para viver honestamente e ter filhos, necessita de prêmios ou de regulamentos. Chegamos a um ponto, dizia já Tito Livio, em que já não podemos suportar nem os nossos vícios, nem os remédios que os poderiam curar. 4 séculos mais tarde, São Jerônimo escreverá: são os nossos vícios que tornam os bárbaros tão fortes. Já não estavam nas mãos do imperador ou dos seus juristas restituir à sociedade romana as suas sadias raízes. Tornava-se necessária nada menos que uma mudança radical nos próprios fundamentos da moral e nos seus meios de ação sobre a consciência. Então a gente vê aí como é que houve a decadência. E dando continuidade, Daniel Rubens vai falar sobre as feridas no corpo social. Então, as mesmas causas profundas de ruína que atuam sobre a vida moral observavam-se também na ordem social do mundo romano. Por mais poderosa que seja a impressão de equilíbrio e de estabilidade que esse mundo nos oferece, há nele algo de esclerosado, posso dizer assim, e em certos pontos, uma secreta ferida. Durante os últimos séculos da antiguidade, a humanidade sofre cada vez mais conscientemente daquele mal que sempre destruiu as civilizações, o desaparecimento dos valores sociais. Na medida em que o cristianismo se apresentar como uma doutrina social, esta crise da sociedade pagã terá para ele uma importância considerável e ajuda-lo a abrir caminho. As pessoas, a gente vê no caso em relação ao progresso, a gente sabe que houve muito progresso, muito rápido, né, em relação à tecnologia e tudo, no nosso mundo atual até. Mas não houve também um progresso em relação à cultura, infelizmente. E isso também fez com que a nossa civilização moderna denegrisse cada vez mais, assim também.
a civilização romana foi denegrindo-se cada vez mais, porque aquele corpo social que ajuda aos povos crescerem, no caso, porque cultura é tudo aquilo que eleva o homem. Aí alguns dizem, então música é cultura. Não, é anticultura. Porque tudo aquilo que denigre o homem, tudo aquilo que rebaixa o homem não é cultura. Pelo contrário, é anticultura. Muitas vezes é a cultura da morte, como no caso da eutanásia, do aborto, entre outras coisas. Então, muitos costumes, inclusive costumes que foram herdados de uma certa forma dos outros povos. Os povos gregos tinham uma grande alta cultura, mas também tinham seus vícios. E esses vícios foram também abraçados pelos romanos, como outros povos também, no caso, em que, de uma certa forma, contribuíram para o aumento do império. A massa civil é pouco afetada por esse obscuro despertar de consciência. A sua vontade revolucionária não passa de algo esporádico e limitado. Em 71, antes da nossa era, antes de Cristo, o Trácio Espartaco sublevara os seus temíveis bandos e fizera frente às legiões durante 2 anos. Em 24, segundo Tácito, Roma tremeu perante uma revolta de escravos rurais. Mas a escravidão é ainda uma peça muito decisiva no sistema para que possa ser questionado. Em relação à escravidão, que também, claro, a gente sabe que é algo que deveria mudar. Hoje não existe escravidão como antigamente, mas ainda uma certa escravidão, de uma certa forma. Acabamos sendo escravos do sistema, né? E a gente vê que muitos cristãos, como falamos no início desse capítulo aqui, abraçavam mais o cristianismo por conta disso, porque escravos, livres, brancos, negros, pobres, ricos, todos eram considerados iguais dentro do cristianismo. Então, a Revolução na Cruz, então o próprio subtítulo de Daniel Rubens coloca, a Revolução na Cruz. Assim se apresenta nas suas grandes linhas morais e sociais. O Império Romano dos 2 primeiros séculos da nossa era, quando considerarmos o fim do século IV, terá mudado por completo a sua fisionomia. Os alicerces da antiga ordem terão desabado. A sociedade terá encontrado outras bases, e essas bases serão cristãs. Novas pessoas terão empunhado as rédeas abandonadas pelos velhos, já esgotados, e as pessoas serão cristãos. A concepção do mundo, segundo as antigas tradições do paganismo greco-latino, terá sido renegada em grande medida. E o que dela restar não poderá sobreviver senão transubstanciado e transfigurado pela concepção do mundo segundo o Evangelho. Mudança dos alicerces de a ordem, substituição de uns dirigentes por outros, renovação da visão do mundo. Tais são as 3 características que definem uma revolução. Então isso aconteceu realmente dentro do Império Romano. Essa mudança dos costumes, mudança, podemos colocar aqui em relação à própria cultura também, e como coloca Daniel Rubens, de uma certa forma, dos alicerces da ordem, né? Em relação a hierarquias, entre outras coisas. Então tudo isso contribuiu à chamada Revolução da Cruz, uma revolução pacífica. Uma revolução pacífica em que muitos, como cordeiros no meio de lobos, deram a vida por Cristo e rezavam para aqueles que o martirizavam. Então, com isso, como não lembro o nome de um santo que dizia que o sangue de mártires é a semente dos cristãos. Então, quanto mais era derramado o sangue, mais pessoas eram realmente abraçavam a cruz de Cristo. E Daniel Rubens continua dizendo, mas Jesus ainda lhe ensinou outra coisa. A moral do heroísmo, aquela que exige que o homem se imole antecipadamente pela causa e não conte com a sua vida para nada. É um exército revolucionário,
dos primeiros cristãos será o da imensa multidão dos mártires. Como eu falei aqui, sangue de mártires, semente de cristãos. Então essa é a revolução da cruz. Não será, pois, pelos meios ordinários das revoluções políticas e sociais que o cristianismo irá entrar no mundo. As mudanças na ordem estabelecida, a renovação das elites e a reviravolta das doutrinas serão meras consequências. É como a revolução religiosa que o cristianismo, em últimas análises, se apresentará e triunfará. Então, é o amor e justamente essa entrega amorosa à cruz de Cristo que faz realmente que essa revolução cresça e se torne mais frutífera. O conformismo religioso e a inquietação mística. Protagonistas de uma fé, portadores de novos dogmas. Qual é a situação religiosa que os cristãos irão encontrar no mundo romano? Aquilo que, em última análise, mata as civilizações é o esgotamento de sua seiva religiosa. O desacordo que se estabelece entre as aspirações profundas da alma humana e os condicionalismos em que as sociedades pretendem aprisioná-la. Se a religião romana estivesse solidamente estabelecida sobre as suas bases, se tivesse feito corpo com a própria consciência do império, poucas possibilidades teria havido introduzir nesse meio uma nova fé, mas as brechas tinham se multiplicado. A gente vê como é importante a religião em si, que a gente vendo as revoluções, as mudanças que houveram no mundo, inclusive muitas mudanças maléficas que houveram, por exemplo, nazismo, comunismo, outros ismos por aí, muitos erraram. Primeiro por atacar a religião e outros, na verdade, cresceram mais porque inventaram uma espécie de religião para dar poder maior a esses novos impérios. E claro, realmente o fim deles foi primeiramente por ser falsas religiões com intuitos maléficos e também, claro, a gente vê toda a questão ética que havia maléfica por trás de tudo isso, né? Inclusive Antônio Gramsci, um revolucionário do Partido Comunista Chinês, ele falava da importância da religião para eles criarem uma espécie de revolução. Então eles achavam que a religião acabaria contribuindo para isso. Então a civilização romana, o Império Romano, com a sua religião cada vez mais em decadência. Na verdade, eles sabiam que tudo aquilo ali muitas vezes era uma espécie de manipulação e todos já não acreditavam muito na religião romana. Então começaram a se voltar para o cristianismo. Então isso contribuiu bastante para que muitos abraçassem o cristianismo. Augusto baseou a tentativa de restauração religiosa com que quis completar a sua grande obra de reconstrução política, refazendo os templos, tornando a erguer os altares, estabelecendo as funções dos Flâmines de Júpiter, suspensas há 75 anos, retomando com um fausto extraordinário a celebração dos Jogos Seculares, que se propunham comemorar a fundação divina da cidade. Augusto procurou reforçar com tradições veneráveis os alicerces do seu poder. Todos os seus sucessores continuarão a trabalhar em sentido análogo, quer tentando restaurar e rebocar o velho edifício em que Roma crescera, quer procurando rejuvenescê-la mediante elementos novos, todos, porém, em função das suas pretensões absolutistas em relação ao império e da sua própria glorificação. Mas nada disso surtiu efeito. É evidente que estas práticas oficiais e estes ritos populares não podiam satisfazer de maneira alguma aqueles que buscavam verdadeiramente a Deus e queriam achar um sentido para a vida. E esses eram cada vez mais numerosos. Nada mais falso do que imaginar que, no momento em que o cristianismo vai aparecer,
A alma religiosa do Alto Império está mirrada pelo ceticismo, esclerosada pelo formalismo oficial ou degradada pela superstição. Esses elementos de decadência existem e o último progride a olhos vistos, mas são compensados por uma atividade espiritual frequentemente intensa e por uma profunda aspiração mística que se observa em muitas classes da sociedade. Então, o cristianismo cada vez ia crescendo mais e mais adeptos romanos iam abraçando o cristianismo. Então, como eu sabia, os romanos tinham muitos deuses, né? Os intelectuais, no caso, muitos intelectuais romanos voltaram-se para a filosofia para ver se nela encontram respostas para os grandes problemas. Quando o homem cuida do alto império, se interroga sobre Deus. Falam mais ou menos estes termos: será Deus o organizador perfeito? A ideia abstrata do bem? O inteligível em estado puro, como ensina Platão? Será o primeiro motor, o agente necessário à atividade imutável e perfeita do que fala Aristóteles? Não será simplesmente a fria harmonia com que se contemplam os discípulos de Epicuro? A representação da ordem da beleza, ou segundo, a doutrina estoica, a sabedoria anônima e o princípio panteísta que o mundo parece pressupor? Bom, todas as correntes de pensamento subsistirão ao longo do primeiro século sob a forma de neoplatonismo, de renovação aristotélica ou de neo-estoicismo, isto é, perdendo uma parcela maior ou menor da sua fecundidade e da sua pureza nativas. Não penetra, porém, senão em meios muito limitados. E, inclusive, existiam muitos intelectuais cristãos que foram crescendo. Inclusive, São Paulo era um grande conhecedor da filosofia. Os primeiros cristãos, eles viram uma transcendência mais da filosofia de Platão. Por isso, muitos dos primeiros padres apologistas, que defendiam a fé, né, usaram a filosofia de Platão para, de uma certa forma, dar um pouco de alicerce em relação à doutrina cristã. Bem, aspirações a uma religião mais íntima, esforço certo em busca da pureza moral, procura inquieta de uma união pessoal com o divino, tudo isso é um ideal eminentemente nobre que muitas almas alimentavam com sinceridade. A propósito dos mistérios de Eleusis, Cícero dissera que traziam a alegria de viver e permitiam morrer com uma bela esperança. Assim dizia o grande escritor Cícero, Cícero, como diziam os latinos. E era isso, de maneira geral, o que a maior parte das pessoas procurava, numa ou outra forma de religião oriental. A Salo já não era concebida na acepção terra-terra da antiga Roma, isto é, como um sadio equilíbrio da vida presente, saudável, mas como a promessa de uma libertação espiritual e de uma felicidade eterna. E era isso que o melhor da alma antiga desejava, no momento em que o Evangelho entra em cena. Bem, Daniel Rupes agora fala sobre as facilidades e obstáculos para o Evangelho. Ele começa dizendo: nos primeiros tempos da nossa era, o terreno religioso apresenta-se, pois, sob muitos aspectos, propício para a semeadura da nova fé. Se materialmente o Império Romano abriu estradas e fixou o âmbito em que o Evangelho havia de espalhar-se, talvez se possa dizer que, espiritualmente, toda a antiguidade foi uma gigantesca preparação. A corrente ascendente que, partindo dos cultos primitivos totêmicos e mágicos, totem, né, fora elevando a alma humana até as proximidades de Deus. O esforço realizado por tantas consciências retas e inteligências geniais para depurar a religião e aprimorar as suas exigências. O desejo cada vez mais vivo de uma participação do ser moral na eternidade divina. Todas essas tentativas e aproximações que, desde Akhenaton até Zoroastro e Platão, absorvem gerações inteiras, dão-nos a impressão tocante de uma pesquisa obstinada às papodelas e de uma marcha progressiva em direção ao portal das trevas.
A voga das religiões asiáticas e dos mistérios não fez senão acrescentar mais um elemento à soma enorme das paciências, mas é também um pressentimento de esperança, voltado para o Oriente. O mundo parece agora saber confusamente que a luz vai nascer. E de fato nasce a luz, a verdadeira luz que, vindo ao mundo, ilumina todo homem, que é Jesus Cristo. Então o cristianismo veio trazer uma satisfação decisiva, podemos dizer assim, ao homem que queria conhecer a verdade, o grande filósofo, o homem religioso, que queria ter esse contato com a divindade, e Cristo realmente veio mostrar. Eu sei a ponte entre a divindade e o ser humano. Então tudo isso é um terreno que realmente ajudou, contribuiu para o avanço do Evangelho. E neste ponto voltamos a observar a mesma posição fundamental que já tínhamos verificado no plano político. O culto de Roma e Augusto chama-se e polariza, sob a aparência de um simples lealismo. Boa parte da corrente mística que alimentava a alma do tempo. A idolatria imperial apoia-se na concepção panteísta do universo. Uma vez arruinada esta, aquela desabará fatalmente. Os fiéis de Ísis ou de Mitra podiam ser monarquistas no mesmo sentido em que os senhores do mundo entendiam a monarquia, e é por isso que, no fim das contas, o império lhe será propício. Mas entre o poder baseado no direito divino, tal como ele se ia definindo, reforçando de dinastia em dinastia, e os homens que lhe recusavam essas bases, não havia qualquer termo de reconciliação possível. A única conclusão lógica era a oposição a tudo isso. O direito divino, como sabemos, que os imperadores tinham chamado direito divino. Quando a gente estudar a Idade Média, a gente vai ver algo contrário. O direito divino dos reis, mas em oposição não que eles fossem deuses, mas que todo o poder realmente emana de Deus. Ao contrário, como diz às vezes algo ditado popular, né? Todo o poder emana do povo, não. Todo o poder emana de Deus para o povo. Então, o nascimento da oposição. Então, essa revolução da cruz começou verdadeiramente no dia em que Jesus pronunciou as famosas palavras: o meu reino não é deste mundo. Quando os homens que o seguiam preferiam o reino que não é esse mundo, as coisas e o poder da terra, pouco importa que César reine em Roma. Pouco importa hoje, de uma certa forma, quem reina em que aspecto eu quero falar aqui. Muitas vezes a gente se preocupa muito com as questões políticas, sociais. É interessante também ver esses aspectos. Mas a gente não pode tirar o foco realmente do que importa. O que importa é o céu. Quantas almas estão se perdendo no mundo? Então, a gente às vezes defende um político A ou B e deixamos de defender realmente os valores cristãos, por exemplo, contra o aborto, contra a eutanásia, entre outras coisas. Aqui a gente está sofrendo essa questão da pandemia, comércio fechando, entre outras coisas, pessoas sendo demitidas. Isso é importante, mas o mais importante de tudo isso são as almas. E a gente vê as igrejas fechadas, onde realmente as pessoas podiam buscar esperança. Inclusive foi o fim de muitas civilizações, quando elas começaram a se perder, por exemplo, em relação à sua religiosidade, à sua religião. E realmente a religião, e aí temos a verdadeira religião, que é o cristianismo, que realmente vai nos ajudar diante de tudo isso. Então, concluindo, Daniel Rubens ele diz: os fiéis que aceitam a morte para que surja um mundo novo são mais fortes que os perseguidores, que recorrem à violência para tentar salvar o mundo condenado. Sanguis martyrum est semen Christonorum, dizia, agora dirá Tertuliano. Tertuliano, no caso o grande Tertuliano, né, que foi também imperador de Roma. Então, o sangue dos mártires é semeadura de cristãos. A oposição de Roma à cruz trabalhará muito mais para a sementeira cristã, a partir do momento em que se tornar sangrento. Só fazendo uma correção, acrescentei esse trecho ao nosso vídeo, né?
Tertuliano não foi um imperador, como eu disse. Consultei o nosso antigo Google, como sabemos, que era o nosso antigo Google, que era a enciclopédia aqui, no caso, a enciclopédia Basta. Então, Tertuliano não era nenhum imperador, né? Ele era um pensador cristão, um teólogo cristão. Infelizmente, mesmo tendo contribuído muito para a história do cristianismo, Tertuliano, um pouco no final da vida, ele entrou numa seita gnóstica. Tem uma seita bem rígida mesmo, né? Bem ascética. A montanista, isso, a seita montanista. E depois ele foi criado o chamado tertulianismo, mas infelizmente ele morreu afastado do cristianismo. Então essa foi uma correção. A gente, quando está dando uma aula, muitas vezes no calor do momento, acaba errando uma coisa e outra. A gente não pode perder qualquer coisa, eu sempre vou fazer uma correção ou por escrito, ou dessa forma. Faça uma pesquisa e faça um pequeno vídeo para fazer as devidas correções, ok? É como eu disse, desde a primeira aula, né, a gente está aqui para aprender juntos. Então estamos estudando essa grande obra do autor, Daniel Rupes, e de uma certa forma estamos aprendendo juntos também aqui. Já dizia isso Tomás de Aquino, né, que a melhor forma de aprender é ler, não é só ler, ou ler alto, também ensinar. Então ensinar é a melhor forma que a gente tem de aprender. Então fiquem todos com Deus e até a próxima aula.